E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é mais um daqueles que eu trago aqui sempre quando passa um semestre na minha faculdade. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de serviço social na Unifesp em Santos e eu tô no meu segundo ano e ao todo são 4 anos. Vou falar como foi o meu semestre. Eu sempre faço esse vídeo aqui porque eu gosto de mostrar pra vocês como foi. Eu sei que vocês têm curiosidade, tem muita gente que ainda não entrou na faculdade de serviço social e quer saber mais como é. Então, sempre que passa um semestre, sempre que termina um semestre, eu venho aqui e conto pra vocês quais as matérias que eu tive, quais foram os métodos avaliativos, se foi prova, se foi trabalho, enfim, se eu gostei da matéria, essas coisas. Eu vou deixar aqui nos cards o primeiro e o segundo vídeo que eu contei sobre o meu primeiro ano da faculdade, como foi o primeiro semestre e o segundo semestre. E bom, eu tô no segundo ano agora e as coisas foram bem diferentes por conta da pandemia e tudo mais. As minhas aulas começaram em março, eu não lembro muito bem o dia, eu acho que foi na primeira semana de março, e eu só tive apenas uma semana de aula até começar a questão da pandemia e da quarentena. Então, assim, foi muito confuso, eu acho que confuso é a palavra certa, porque a gente começou a primeira semana de aula e a primeira semana nunca é aquela matéria mais profunda, sabe? Explicando como vai ser as aulas, métodos avaliativos, é mais o professor apresentando a matéria para os alunos. Então, no começo, assim, eu acho que eu só tive uma aula de cada matéria, porque eu tenho uma matéria só por dia. Então, segunda eu tenho uma, sexta eu tenho uma, assim vai até a semana toda. E aí, praticamente, a gente nem se familiarizou com o professor, se a gente não conhecia ele, e com as matérias, porque foi tudo muito rápido. Na próxima semana, todo mundo já tinha que ficar em casa e a gente ficou em casa. Então, como foi esse período, Julie? Então, o meu curso, ele é presencial. O serviço social, ele é presencial na minha faculdade, então não tem nenhum estilo EAD, não teve nenhum preparo, digamos assim, para ter o EAD. Eu não tive aula durante muito tempo. Parou as aulas em março, na segunda semana de março, e eu acho que voltou só em setembro ou outubro. Peraí, deixa eu confirmar. Tô aqui com o meu planner e aqui tá escrito que voltou, na verdade, em agosto. Dia 4 de agosto foi quando começou as aulas de EAD. E assim, durante de março até agosto eu não tive aula. Porque eles estavam se preparando para ter um estilo EAD, né? Chamam nem de EAD, é ADE, Atividades Domiciliares Extracurriculares, algo assim. Mas é um EAD. Todo mundo sabe que é um EAD. E o que eu achei? É claro que eu não gostei, né, gente? Meu curso é presencial, a gente estava tudo acostumado a trabalhar no presencial, a ter aulas, tirar dúvida ali com o professor. Então foi algo muito novo, não só pra gente, como alunos, mas também para os professores e para a universidade. Até então, não teria, porque tava naquela incerteza toda, pandemia e tudo mais, então a gente não sabia muito. E aí, esse tempo que não teve aula, eles estavam se planejando para ter as aulas em estilo EAD. Nem todas as matérias foram ofertadas. Por exemplo, eu tinha 5 matérias em março, né, como quando começou as aulas mesmo. Eu tô com um notebook aqui. E aí eu tinha teoria política, teoria em saúde, FHTM, né? FHTM 2, pesquisa social 1 e teoria social de Marx. Ou seja, eu tinha 5 matérias no presencial. E aí, quando chegou o EAD, teoria política não teve em estilo EAD, então eu vou ter que fazer essa matéria mais pra frente. Eu tive, então, só 4 matérias. Teoria em saúde, FHTM, que é Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos 2, Teoria Social de Marx e Pesquisa Social 1. Tudo isso de forma online e pelo Google Classroom e também pelo Google Meet.
Então, como foi tudo muito novo, não foi aquele negócio tão legal assim, sabe? Ninguém gostou desse estilo EAD porque é o nosso curso presencial, então a gente queria presencial, né? Mas assim, não foi super, super ruim, poderia ter sido pior. O que acontece? A gente ainda tá nessa fase de pandemia, então já foi decidido, não vai ter ida presencialmente ainda para a faculdade. Para seguir a lógica da gente não ter uma defasagem, para a gente ter o primeiro e o segundo semestre, funcionou assim. Então, o meu primeiro semestre, para a gente não ficar atrasado, foi desde agosto até agora o finalzinho de outubro. O segundo semestre, eu ainda não sei quando vai ser, eu tô falando aqui no WhatsApp com o grupo da escola, eu ia falar escola, da faculdade, e aí o representante da turma ainda vai falar como que vai ser, então eu coloco aqui quando vai ser, de que mês até que mês. Mas assim, foi muito bom, mesmo sendo meio corrido, vai ser bom porque a gente não vai se atrasar tanto. Porque imagina, ter que esperar chegar presencial pra gente ter o primeiro semestre do segundo ano. Enfim, a gente ia acabar se prejudicando. Então, acho que ficou claro. Agora, entrando nas matérias, eu vou começar com Teoria Social de Marx. Teoria Social de Marx, eu tinha aula nas quartas e fala basicamente sobre os estudos de Marx. Eu fiz até um vídeo de acordo com o que eu aprendi nessa matéria e ficou bem legal, vou deixar aí nos cards também. Mas, bom, basicamente, o que foi passado? As aulas eram divididas, todas as aulas, tá? Eram divididas entre síncronas e assíncronas. Síncronas era ao vivo por videochamada pelo Google Meet. E assíncrona era quando os professores passavam algum texto ou algum vídeo para a gente assistir para ficar de estudos para uma próxima aula, uma introdução para a próxima aula. Em Teoria Social de Marx, a minha professora passou como atividade assíncrona alguns textos e alguns vídeos. Por exemplo, ela passou um filme, O Jovem Marx, que eu até recomendei pra vocês lá no meu Instagram, que é @julie2larissa. Só lá me seguir que, gente, eu dou várias dicas lá, dou cursos também, que qualquer pessoa pode fazer, mas que são voltados para a área de serviço social. Enfim, tem muita coisa lá, depois você dá uma passada lá. E aí, ela passou esse filme também, ela passou algumas lives, porque nessa época muita gente fez lives, então teve live do Ricardo Antunes, que a gente precisou assistir. Ela passou texto também, ela fez um texto, se eu não me engano, falando sobre o método de Marx, ela passou vídeo no YouTube sobre isso também, acho que era uma aula do José Paulo Neto, se eu não me engano. Enfim, tudo voltado ao conteúdo, mas adaptado para esse estilo EAD. E como trabalho final, primeiro que todas as matérias não iam ter notas esse semestre e o próximo semestre também, porque vai ser em EAD. É como compareceu e não compareceu. E só para não ficar sem nada, né? Só tendo as aulas e isso, não. Como trabalho final nessa matéria de Teoria Social de Marx, a gente tinha que fazer uma resenha do conteúdo passado. Não precisava falar tudo do conteúdo que foi passado, porque é muita coisa, mas era pra fazer uma resenha, sabe? Que você entendeu, falar um pouco sobre as coisas que passaram e tudo mais. Essa resenha poderia fazer tanto individual como em grupo, e aí eu fiz em grupo com as minhas amigas. Eu achei que, independente da matéria, todas as matérias, de certa forma, foram prejudicadas por ter sido nesse estilo EAD. Não era algo que estava todo mundo preparado, né, como eu falei assim. E dependendo da matéria, por exemplo, Teoria Social de Marx, é uma matéria difícil. Eu consegui, eu passei em todas, tá? Mas assim, eu consegui entender e tudo mais, tanto é que eu fiz lá o vídeo pra vocês. Só que eu fiquei pensando assim, nossa, mas e se é uma pessoa que tem muita dificuldade? Porque no presencial a gente já tem dificuldade, imagina no EAD, sabe? Mas deu tudo certo e foi isso. Pesquisa Social 1. Eu não ia ter essa matéria no presencial, era assim, tava na minha grade, mas tava tendo vários problemas na Unifesp e tudo mais, e aí não tinha professor para passar essa matéria pra gente do noturno. Então, assim, rolos da faculdade, normal. E aí no EAD acabou sendo ofertada essa matéria e era o que? Basicamente, como fazer uma pesquisa. Então, falava sobre como fazer citações, falava
sobre metodologia, justificativa, essas coisas assim, basicamente como fazer uma pesquisa mesmo. Também teve textos para ler, vídeo eu acho que não teve nenhum, não lembro de nenhum. Então foi mais basicamente textos para ler, aula. E qual era o trabalho final? O trabalho final é desenvolver uma pesquisa. Só que essa matéria é pesquisa social 1, ou seja, ela é dividida. Então nesse primeiro momento, o meu grupo, né, porque quando você faz uma pesquisa, essa matéria foi em grupo. O meu grupo, nós desenvolvemos um início de pesquisa, digamos assim. Então tinha objetivos gerais, específicos, justificativa. Se vocês quiserem, eu posso trazer. Não sei se é interessante para vocês mais a fundo assim, mas era basicamente como fazer uma pesquisa. O tema, depois eu falo pra vocês, eu quero falar um vídeo só específico dessa matéria, só que eu tenho que ter a segunda, né? A pesquisa social 2, então depois a gente conversa um pouquinho disso. No geral, todas as matérias foi aquilo que eu falei, preferia presencial, de certa forma, indireto ou diretamente, as matérias foram prejudicadas em estilo EAD, mas no geral deu pra ir, entendeu? A próxima é FHTM 2. Gente, dá um cansaço só de pensar em falar esse nome. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos 2. Fala basicamente do quê? Do serviço social em si. Então, no primeiro ano eu tive o FHTM 1, no segundo ano eu tive o FHTM 2, e no segundo semestre, só que do segundo ano ainda, vai ter FHTM 3, e aí acaba. Fala basicamente como surgiu o serviço social, mas não é de uma forma que nem no primeiro, na primeira matéria, FHTM 1. É mais a fundo, sabe? Então fala como surgiu o serviço social no mundo, como surgiu aqui na América Latina, no Brasil, o que aconteceu para surgir o serviço social, como foi o papel da igreja, o papel do Estado, bem a parte histórica mesmo, é como se fosse uma aula de história, só que do serviço social. Como trabalho final, a gente tinha que fazer uma resenha reflexiva sobre os conteúdos passados. Ela deu 4 perguntas, assim, não eram bem perguntas, eram alguns temas. Então, por exemplo, qual o papel da igreja na gênese do serviço social? Essas coisas. E aí a gente ia fazer um texto que você tem que refletir sobre o assunto passado. Então você aborda ele um pouco, fala, foi desse jeito, mas você traz a sua reflexão em cima disso. E era individual. E como teoria política não foi ofertada em estilo EAD, a nossa quarta e última matéria que eu vou falar aqui foi teoria em saúde. Bom, essa matéria eu tenho desde o primeiro ano. No primeiro semestre eu tive, no segundo semestre eu tive, agora no primeiro semestre do segundo ano eu tive também. Eu não sei se já acabou, eu acho que sim, ou então só vai ter mais um estilo de teoria em saúde, sabe? Porque cada um tem um tema, digamos assim. E o tema desse foi narrativas. Essa matéria, assim, foi uma que mais me deixou chateada quando eu soube que ia ser em EAD. Porque narrativas envolve toda aquela questão do serviço social, fazer atendimentos e ter que ouvir a pessoa, essas coisas tudo. Começo presencial, o trabalho final seria assim, a gente ia até um local, que seria o CEABRIGO, ia conversar com as pessoas, contar para elas, pedir para elas contarem a história de vida delas, e aí no final a gente tinha que escrever um texto, uma narrativa sobre aquela vida da pessoa. Envolve muito a questão do ouvir, enfim, TS é bem mais reflexivo assim, voltado à saúde também, é uma matéria bem legal. E aí eu fiquei muito chateada quando chegou a notícia que ia ter, só que em estilo EAD. Eu queria pegar todas as matérias, mesmo que fosse em estilo EAD, para não me prejudicar, para não atrasar a minha formação. Então eu acabei pegando o TS também, mesmo chateada. Porque como ia ter aquela situação prática de você ouvir a pessoa, de você estar ali cara a cara com a pessoa, o EAD totalmente pegou isso e jogou no lixo. Então eles recapitularam pra gente fazer uma forma de narrativas mesmo sendo em EAD. Então, antes de tudo, quais foram as coisas que eles passaram? Tinham alguns textos falando sobre saúde, falando sobre sofrimento psíquico, o que é a pessoa,
o que é território, porque o território influencia muito na pessoa em si, então envolveu território, envolveu saúde mental, sofrimento psíquico, essas coisas. Ao longo do semestre foi passado uma série chamada Minha Amiga Genial. Essa série tem 2 temporadas, 8 episódios cada, então ao todo foi 16 episódios, foram 16 episódios pra gente assistir e debater em aula e escrever o texto final. Que o texto final era fazer uma narrativa. Então, você assistia a série, escolhia um personagem e fazia uma narrativa da vida dele, de acordo, né, com o que foi passado na série e tudo mais. Uma narrativa reflexiva. Narrativa é você meio que contar uma história. Então, você vai contar a história daquele personagem. E assim, mesmo sendo EAD e tudo mais, eu ainda assim gostei do resultado final, assim, da avaliação final. Tinha que fazer isso do personagem, e aí eu escolhi um personagem, por exemplo, a série, só pra dar uma baseada, a série, ela se passava no ano de 1900 e alguma coisa, eu acho, enfim, era bem antiga na Itália e tudo mais, tem todo um contexto. E aí tinha muito aquela situação do machismo, do patriarcado. Como eu fiz o meu texto? Eu escolhi um personagem, um homem, justamente por conta daquela coisa toda do patriarcado e tudo mais. E aí eu fui contando as coisas que aconteciam com ele na série, trazendo a minha reflexão, mais uma fonte, digamos assim. Então, por exemplo, na série mostrava que o homem tinha poder sobre a mulher, que a mulher era submissa ao homem. E aí, por que que isso acontece? Eu trazia por que que isso acontecia, né? Acontece ainda, blá blá blá, mas enfim. Aí, por que isso acontecia na série? Aí eu trazia uma fonte, um embasamento, algum autora que falava sobre aquilo, colocava no meu texto, fazia uma citação e tudo mais, e depois eu trazia a minha reflexão sobre essa passagem da série. Entendeu? Aí você fala assim, nossa, meio complexo, né? Sim, gente, é meio complexo, mas vai desenrolando e no final eu gostei bastante do resultado. Gostei também da matéria, mesmo tendo ficado chateada no começo, mas gostei do mesmo jeito e foi isso. Foi uma das matérias mais difíceis em estilo EAD, não por conta de ser difícil assim ou não, sabe? Mas por conta de como era uma série, a cada semana você tinha que ter assistido 4 episódios, toda era 16, então a gente meio que tinha que correr, sabe, para conseguir debater em sala de aula, né, no Google Meet, sobre as coisas que aconteciam na série, o que a gente achava, trazia reflexões mesmo da questão da realidade, do agora e o que acontecia na série, então foi bem corrido, foi bem puxado. Assim, pegando o presencial e o EAD, eu achei que ficou muito mais difícil na questão de sobrecarregado. Porque no presencial é difícil? Mas é diferente, sabe, gente? Não sei explicar. Eu achei que foi muito mais peso nas costas do estudante, assim, estilo EAD, sabe? E eles sabem disso e tudo mais, tanto é que a gente teve que preencher um formulário falando como foi esse negócio do EAD e tudo mais, para que no próximo semestre, no segundo semestre, que vai ser em EAD também, isso já é confirmado, tenha seja menos sobrecarregado para o estudante. Acabaram de falar aqui no grupo que o segundo semestre começa dia 18 de novembro e termina dia 2 de março. Então é bem corrido mesmo. A gente terminou as aulas agora no finalzinho de outubro praticamente. E aí já em novembro já vai começar o próximo semestre, mas é justamente pra gente não ficar atrasado mais pra frente e não acontecer de prejudicar na graduação. Então, primeiro semestre vai de novembro até março. E aí eu não sei como vai ser depois, porque se acaba em março, eu não sei se a gente ainda vai ter o terceiro ano da faculdade ainda em EAD por conta da pandemia, né? Tudo depende da vacina. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo aqui. Se eu não falei, podem escrever aí nos comentários as dúvidas de vocês, o que vocês querem saber. Não teve prova, não teve trabalho para apresentar.
Não, gente, porque a faculdade pública ela é muito diferente da faculdade privada. Por exemplo, eu não tinha como ter aulas em estilo EAD. Por quê? Porque para você ter uma aula em estilo EAD boa, né, tem que ter um notebook para você assistir as aulas e tudo mais. E aí eu não tinha um notebook. Então, nesse tempo todo que não teve aula, tudo isso foi pensado. Ah, e as pessoas que não têm acesso a uma internet boa? Ah, e as pessoas que não têm acesso a algum equipamento para ajudar a ter as aulas e tudo mais. Então, pensaram em tudo. Tanto é que esse notebook aqui que eu tô usando foi dado não, né? Emprestado, porque eu vou ter que devolver. Foi emprestado da faculdade. Então teve edital também para aquela pessoa que não tinha um bom acesso à internet. Enfim, essas coisas todas, sabe? E isso era uma coisa que não aconteceria numa faculdade privada, por exemplo. Sabe? Então eu sinto muita diferença na faculdade pública para a privada. O próximo semestre, como vai ser? Não faço ideia, gente. Eu sei que vai ser assim, estilo EAD, pode ser que melhore com o feedback que os alunos e os professores deram para a faculdade, né? Pode ser que eles se preparem melhor, ou pode ser ruim também, enfim. Assim, uma consideração final, como que foi esse semestre? Foi... Deu pra levar, sabe? Não foi o melhor de todos, mas também não foi super ruim. Que eu tô sabendo já, se eu não me engano, as matérias vão diminuir justamente para não sobrecarregar os alunos. Então, se eu não me engano, eu só vou ter 2 matérias no próximo semestre. Mas enfim, isso é cena para os próximos capítulos. Eu não sei nem se o ditado é assim, se a frase, né, é assim que fala. Mas isso a gente vê mais pra frente, ok? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, @JuliDoceLarissa. Um beijo e até a próxima.